8 anos depois, governo do Rio Grande do Sul volta a ser liderado pelo Partido dos Trabalhadores. Petistas tomam conta das ruas de Porto Alegre com a vitória arrasadora de Tarso Genro no primeiro turno. Cara nova na Assembleia, filhos herdam dos pais a paixão pela política. No Brasil, Dilma e Serra disputam agora apoio de Marina Silva para o segundo turno. Depois da eleição, DMLU recolhe mais de 100 toneladas de propagandas e santinhos na capital. E mais, roubada 6 toneladas de carne em Canoas. Polícia prende 3 irmãos que seriam os receptadores da carga roubada. No esporte, Internacional enfrenta o Ceará sem 6 titulares. Já o Grêmio comemora a volta de peças importantes para a equipe diante do Grêmio Prudente. o Ubra Notícias está começando. Boa noite. Tarso Genro concedeu hoje a segunda entrevista coletiva como governador eleito do Rio Grande do Sul. Logo depois, ele viajou a Brasília para uma reunião com a equipe da campanha de Dilma Rousseff. Antes da coletiva, Tarso se reuniu com o ex-governador Olívio Dutra. Logo em seguida, disse que a prioridade do momento é a eleição presidencial no segundo turno. Tarso falou sobre diversos temas. Levantando dados sobre a situação financeira do Estado, fazendo uma avaliação da estrutura institucional existente hoje no Estado e quais os movimentos que nós temos que realizar do ponto de vista jurídico e institucional para que nós possamos, esta é a pretensão que nós vamos levar ao governo do Estado, instalar um gabinete de transição a partir de novembro. Hoje eu já tive o prazer de conversar com a senadora Ana Amélia e com o presidente do PP. É uma aproximação que nós queremos fazer com o PP, pela importância que tem o partido aqui no Estado e por uma identidade também notória que nós temos com o PP aqui no Estado. Convidar o PDT para compartilhar conosco do governo e da Unidade Popular para o Rio Grande. Em relação aos demais partidos, nós vamos procurá-los para conversar com eles e avançar na busca de um terreno comum. Da minha parte, eu não tenho nenhum constrangimento em procurar a governadora, né? Ela é a autoridade política lastreada na Constituição e na lei aqui no Estado, e o diálogo entre pessoas que têm posições diferentes só valoriza o processo democrático. Nós estamos prontos para uma grande ofensiva política de natureza programática, afirmando a candidatura da Dilma, o que ela representa para o país, o que representou o governo do presidente Lula, né? Sei que ela é uma pessoa que tem muito mais afinidade com o projeto que o Lula representa e que a Dilma representa, do que com o projeto que o Serra representa. Eu acho que vai ser um belo segundo turno. Vai dignificar a democracia brasileira e nós vamos ter um debate em profundidade. A coligação Unidos pelo Rio Grande conseguiu um feito histórico, vencer em primeiro turno depois de um tímido início de pré-campanha. Ex-ministro do governo Lula, Tarso começou o ano com visitas seguidas ao Rio Grande do Sul. Ele seria o indicado pelo partido para a disputa eleitoral. Entretanto, dentro do próprio PT, o candidato enfrentava dificuldades. Você não recusa apoio, nem recusa participação em palanque. Tarso ainda disputava com as pré-candidaturas de Luiz Augusto Lara e Beto Albuquerque, 2 nomes que tinham a atenção do eleitorado de centro-esquerda. Há 2 dias para a oficialização das candidaturas, o PSB recuou. Beto Albuquerque não conseguiu garantir alianças que havia alinhavado para a sua campanha. Sem poder oferecer uma chapa majoritária forte, que indique um bom vice, que nos dê sustentação nesse debate político, né, nós não temos como prosseguir adiante. O partido passou então para o lado do PT e lançou Beto Grill como vice de Tarso Genro. Esse foi o embrião da coligação Unidade Popular pelo Rio Grande, composta por PT, PSB, PCdoB, PR e PPL.
Começou então a campanha eleitoral. Nas pesquisas de opinião divulgadas ao longo da disputa, Tarso aparecia sempre na frente. Os percentuais oscilavam na casa dos 40%, um reflexo da coalizão e de um leve afastamento das raízes petistas. Neste domingo, a pesquisa Boca de Urna apontou Tarso como detentor de 50% das intenções de voto. O dia começou agitado logo no café da manhã. Tarso esteve ao lado de Dilma Rousseff, candidata do PT à presidência. Em seguida, foi para a urna em uma escola de Porto Alegre. Depois de conceder entrevistas a veículos de comunicação, acompanhou o voto de Paulo Paim em Canoas. No comitê do partido, no centro da capital gaúcha, dirigentes comemoravam o resultado das primeiras urnas, mas Tarso não estava lá, preferiu acompanhar a apuração em casa. 2 horas após o início da apuração, já são 65% dos votos apurados no Rio Grande do Sul. Tarso Genro lidera com 54%. O segundo colocado é José Fogaça, com quase 25% dos votos. E assim permaneceu até o fim da contagem. Depois de 80% das urnas apuradas, Tarso chegou ao comitê. Na primeira entrevista como governador eleito, agradeceu a militância e disse que vai dialogar com mais partidos para fazer a composição do novo governo. O PMDB não deve ter espaço. Um desrespeito da nossa parte tentar fazer uma cooptação dos partidos que tiveram uma posição nítida oposicionista, que aqui no Rio Grande do Sul tem uma oposição nítida ao governo do presidente Lula e que nós enfrentamos nas urnas. Isso não quer dizer nenhum desrespeito a esses partidos e nem ausência de diálogo. O vice Beto Grill também comemorou. Representar o diálogo, a concertação, a negociação. Depois da entrevista foi a vez da festa. Ela ocorreu em frente à outra sede do PT, na Avenida João Pessoa. Centenas de militantes comemoraram a volta do partido ao governo do Rio Grande do Sul, 8 anos após a saída de Olívio Dutra. José Fogaça não cumpriu a agenda ligada ao partido depois do domingo de eleições. Ele ficou em segundo lugar na disputa, seguido de Ieda Crucius. Com 24,7% dos votos, José Fogaça ficou em segundo lugar na disputa. Sem segundo turno, o então candidato insistiu que seu partido precisava de um nome para a presidência da República. Ele lamentou a impossibilidade de ampliar alianças e apontou a tendência situacionista, ou seja, em manter no governo candidatos ligados ao presidente Lula. Esta foi uma das campanhas mais difíceis do ponto de vista dos obstáculos políticos que eu jamais enfrentei em toda a minha vida, em todos os meus 32 anos de vida pública. Entre esses motivos, o fato de nós não termos conseguido ampliar a aliança, que era um dos nossos objetivos. Ieda Crucius se disse satisfeita com a eleição proporcional dos partidos que compuseram a coligação Confirma Rio Grande. Entre elas, a de Ana Amélia Lemos. A governadora tentou reeleição, mas ficou com 18,4% dos votos. Dilma Rousseff e José Serra reagiram de formas diferentes ao confronto no segundo turno. Já Marina Silva comemorou a quebra na polarização entre petistas e tucanos. O PSDB comemorou ontem em São Paulo a passagem de José Serra para o segundo turno da eleição presidencial. Em discurso, Serra aproveitou para dizer que não tem nada a esconder e que suas posições são claras. Não tenho nada guardado em cofre, não tenho nada secreto, tenho posições claras e uma única cara. Para o segundo turno, os tucanos apostam na afinidade da sigla com o Partido Verde para obter o apoio de Marina Silva, terceira colocada no pleito. A candidata do PV ressaltou que sai vitoriosa por quebrar a polarização. Sobre o apoio no segundo turno, Marina destacou que o partido vai discutir a questão. Nós nos dispusemos a fazer um processo político e a quebrar a ideia do plebiscito. Essa ideia é vitoriosa.
A candidata petista Dilma Rousseff, apontada em pesquisas como favorita para vencer a disputa no primeiro turno, disse que hoje começa uma nova fase da campanha eleitoral. Nesse segundo turno, vou ter a oportunidade de detalhar mais as minhas propostas, apresentar os meus projetos, tanto de erradicação da miséria, quanto de desenvolvimento do país, assegurando ao Brasil taxas elevadas de crescimento. Plínio de Arruda Sampaio, do PSOL, encerrou sua participação nas eleições, enfatizando que falou o que o Brasil precisava ouvir. Os meus eleitores têm que estar contentes, pelo seguinte, porque eles queriam que o seu candidato dissesse as coisas que precisam ser ditas e que jamais foram ditas no Brasil. E desta vez, historicamente, teve uma campanha em que tudo que precisava ser dito foi dito. A seguir, tem cara nova na política. Novatos herdam votos dos pais e conquistam vaga na Assembleia Legislativa. 300 mil moradores de Canoas vão ficar sem água entre a 1 da tarde e as 9 da noite desta terça-feira, devido a obras da Corsan. Apenas os bairros Matias Velho, São Luís, Indústria, Pitangueiras e Santo Operário não serão atingidos. O abastecimento será normalizado por completo durante a madrugada.